Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, nesse vídeo a gente vai estar falando aqui sobre existe vida inteligente fora do planeta Terra e o quão nós somos avançados, né? Bom, primeira coisa, eu acho que quando a gente fala sobre vida inteligente, sempre tem alguém que vem com a imagem da bomba atômica explodindo, fazendo uma referência se nós somos inteligentes ou não. Bom, é o seguinte, eu acho que vocês que acreditam em vida fora do planeta Terra, vocês também têm um certo receio de, se a gente encontrar vida fora do planeta, essa vida inteligente ela possa ser hostil e ela vir até nós aqui e querer dominar o nosso planeta, ficar com os recursos, ao invés de querer realmente trocar conhecimento ou simplesmente conhecer ou nos catalogar, mais ou menos assim. Porque se uma civilização ela é avançada e está fazendo viagem intergaláctica, né, eles estariam catalogando, fazendo seus conhecimentos, salvando todos esses conteúdos. Isso o Stephen Hawking, né, falava que uma civilização avançada chegando aqui no nosso planeta pode ser mais ou menos como Cristóvão Colombo chegando na América, né? Ou seja, a gente seria os índios, né? Não saiu muito bem para os nativos. Então, assim, sempre há esse certo receio, né? De que uma vida, seres de outro planeta que estejam explorando o universo, ele possa, chegando naquele local, será que eles seriam, qual seria o propósito, né? A grande verdade é que a gente existe uma grande distância, né? E essa distância é o que impede essa aproximação, e que para a gente poder chegar a este contato, a gente tem que vencer essa distância. E para a gente vencer essa distância, a gente tem que estar muito avançado, né? Ou seja, a gente tem que ser realmente avançado, mas não só em tecnologia, mas em consciência, em pensamento também, né? Ou seja, a gente tem que ter vivido muito, né? Uma experiência muito grande. A gente tem que ter experiência de convívio, de relacionamento, para que a gente possa ter essa disseminância de chegar em uma outra vida, em um outro planeta, ou vidas completamente diferentes da nossa, e a gente possa coexistir. Então, o universo ele foi criado, configurado de tal maneira que para que isso seja muito difícil realmente. E para a gente conquistar isso, a gente realmente tem que ser muito avançado, mas não só em tecnologia, né? Principalmente aqui também na mentalidade, né? Bom, aí eu pergunto para vocês, mas o quão nós somos realmente avançados, né? Nós somos realmente avançados? Eu diria que a gente não é avançado, né? A gente, se a gente pega aí, a gente for fazer contas, levando aí o histórico de longevitude aí do nosso planeta, da galáxia, do Sol, etc. Né, nós somos muitos novos, né? Ou seja, há 2000 anos atrás aí a gente não tinha nenhum tipo de tecnologia. Então, né, a gente disparou realmente a tecnologia depois dos 50 anos mais ou menos aí, no final da Segunda Guerra Mundial aí, que a gente começou a ficar um pouco mais tecnologicamente, né? Bom, uma grande verdade que eu acho é o seguinte: na verdade, existe algo que impede da gente evoluir, de fazer a gente realmente evoluir e a gente nos transformar e realmente a gente nos tornar viajantes do espaço, vamos dizer assim. Qual que é este empecilho, né? Eu poderia ter várias palavras aqui para dizer, mas talvez eu não use nem a mais correta, mas eu vou tentar explicar para vocês entenderem. É simplesmente a ganância humana, né? É isso que impede da gente se tornar realmente avançados. Tudo que é criado, tudo que é desenvolvido, tudo o que o ser humano cria, o único propósito deles é ganhar dinheiro, né? Você pode perceber que quem governa a gente, o único propósito, tanto é que a gente é roubado, né? Você vê com o nosso próprio país aí, o Brasil, a gente vê aí que a gente só existe corrupto, né? Ou seja,
eles têm um bom cargo, cargos excelentes, ganham muito bem para isso e mesmo assim eles roubam, né? Eles pegam o dinheiro que seria para desenvolver a comunidade, né? A nação na qual ele vive, né? E eles vão lá e roubam o dinheiro. Então, o grande empecilho do desenvolvimento humano é a ganância, né? Porque ele visa somente ele e não a humanidade. Então, se não fosse isso, a gente nos tornaria muito mais avançado. Porque assim, ó, uma tecnologia, quando ela é criada, ela acaba sendo uma porta aberta para uma nova tecnologia que pode ser desenvolvida e criada a partir daquela tecnologia que foi criada, né? Mas tudo que é criado é visando somente ganhar dinheiro. Então, se você criar algo, se você desenvolve algo, que isso não gere resultado financeiro, ninguém aposta, ninguém cria, ninguém faz. Isso tanto da própria pessoa que faz, que cria, do que pessoas que teriam interesse nisso. A gente tem grandes cientistas aí, né? Grandes pessoas aí que fizeram e descobriram coisas que a motivação deles não era dinheiro, ou seja, era realmente conhecimento. E isso hoje é diferente. A gente não tem mais aquelas pessoas que estão interessadas em descobertas, né? Ou seja, é tudo muito interesse financeiro. O próprio Albert Einstein, que a gente pode utilizar como exemplo, ou o Nikola Tesla, eram pessoas que eram motivadas em criar, em descobrir coisas, mas pelo conhecimento ou pelo bem da humanidade e não em favorecimento próprio ou ganhar dinheiro com isso. Então eu acho que isso é o que realmente está impedindo da gente evoluir, de nos tornarmos mais evolutivos e isso multiplicar em 50 vezes a nossa evolução. Eu vou te dar um exemplo, como por exemplo, a indústria aí da farmacêutica aí, da saúde, né? Ou seja, existem doenças, e a gente sabe disso, existem doenças que poderiam ser curadas, remédios ou vacinas que poderiam realmente acabar, aniquilar com aquilo, mas, né? Ou seja, é mais fácil você criar um remédio que torne você dependente daquele remédio e você perpetue por sua vida inteira utilizando ele, do que simplesmente você utilizar um remédio que simplesmente acabe com aquilo, né? Isso não é tão difícil de você entender. Basta uma simples coisa. A indústria do alimento, ela serve exatamente para deixar você ruim. Exatamente. Hoje, o alimento, principalmente o industrial, ele simplesmente deixa você doente. E você sabe disso. O pior é que você sabe disso, né? Por exemplo, a Coca é um lixo. A Coca é um veneno, refrigerante em si, em geral. Bebidas alcoólicas não servem para nada, mas você está lá consumindo, certo? Então, ou seja, mas para que aquilo é criado? Unicamente e exclusivamente financeiramente. Ou seja, não existe benefício nenhum, mas estão lá ganhando dinheiro. Então, nada que não seja em prol de ganhar dinheiro se tem interesse. Então hoje a gente poderia criar, por exemplo, vamos dizer duas coisas aqui. Uma máquina que você coloca a pessoa. Isso já eu vou tirar aqui como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. As teorias da conspiração, de que já existiu, já existe, ou alguém tentou fazer isso, que eu sei que já, mas eu vou como se não existisse, né, para ficar mais de forma mais interpretável para você. Vamos dizer que, por exemplo, você pudesse criar uma máquina onde você colocava a pessoa dentro daquela máquina e tudo que a pessoa tivesse de enfermidade desapareceria. Aí eu te pergunto, isso é viável para a indústria da saúde? Não é. Então, se você criar algo desse tipo, não, a gente não quer isso. A gente quer a indústria farmacêutica, ou seja, criando, desenvolvendo remédio para que as pessoas se tornem independentes. Vamos, por exemplo, outro exemplo. Vamos dizer que a gente cria um carro e este carro, o motor dele vai ser movido a água. Você já pensou um carro movido a água? Onde você não tem que pagar aí R$5 por um litro de gasolina ou quase R$4 por um litro de álcool. Já pensou isso? Você simplesmente, quanto que você paga aí da sua água? Vamos dizer, sei lá, né? Eu acho que se você usa, não sei quanta quantidade de litros de água aí, você paga 70, 80, R$100, né? Então vamos dizer que você paga aí 15 centavos, 10 centavos por litro d'água. Você já pensou? Você com um carro que você andaria
Você colocaria 10 litros d'água lá e você pagaria, por exemplo, você colocaria 100 litros d'água e você pagaria, por exemplo, R$ 8. Você enchia o tanque e você pagaria R$ 8. Aí eu te pergunto, não seria uma maravilha? Seria. Agora, comercialmente, é viável? Não é viável. Então, o grande mal da nossa humanidade é a ganância. Este contexto de que tudo que tem que ser criado para dar dinheiro em troca, né? Ou seja, civilizações fora do nosso planeta que seja avançado, eu não sei como que funciona, claro, não sei qual que é os meios, né? Como que eles se desenvolveram, mas eu tenho certeza que para a gente se tornar avançado, a gente tem que primeiro vencer a nossa própria mente. Não é vencer, mas é evoluir a nossa própria mente. Não é só a tecnologia que tem que ser avançada, mas a mente também, certo? A gente também tem que evoluir a mente. Então a gente realmente é muito pequeno. Eu ainda acredito que tipo, assim, o ser humano hoje, talvez hoje a gente de certa forma a gente evoluiu um pouco. Eu diria que hoje a gente teria um pouco ainda, mas eu acho que isso ainda não é possível ainda, em a gente ter esse relacionamento com a civilização alienígena, né? Por quê? Porque a gente julgaria essas pessoas, talvez pela aparência dela. O ser humano faria isso. Eles fazem isso com as próprias raças que existem no seu planeta, né? Eles julgam as pessoas por serem diferentes em seu próprio planeta. Então, a distância no universo, talvez ela tenha sido criada exatamente para isso, para que a gente possa evoluir mentalmente, para que esse encontro, quando acontecer, a gente esteja evoluído e estejamos preparados para este encontro, né? A gente tem o nosso sistema solar, por exemplo, que tem 8 planetas, né? Eram 9, agora são 8. E nenhum deles há vida, pelo menos não comprovado. Então, assim, se existisse vida, ou seja, eu acredito que hoje a gente ainda não está preparado mentalmente. O ser humano, a humanidade ainda não está preparada para esse contato com pessoas de outro planeta, exatamente por isso. A gente tem que ser superior a isso, a gente tem que ser evoluído mais do que isso, para poder ter este contato. Então, já pensou hoje, por exemplo, a gente ter marcianos? Aí vamos imaginar que esses marcianos sejam bem diferentes de nós. Pode ser um pouco semelhante, parecido, mas que seja muito diferente de nós. Então, as pessoas ficariam meio assim, é marciano, é ET. Isso acontece dentro do nosso planeta, com seres humanos, né? Imagina com pessoas de outro planeta. Então, talvez a natureza, né, ela tenha sido criada exatamente desse jeito, exatamente com este propósito. Tipo, só vai ser possível o encontro de civilizações quando elas realmente forem avançadas, mas não só em tecnologia, né? Avançadas também na mente, no pensamento, né? Então, a grande dificuldade hoje que nós temos é a distância entre a gente e o vácuo do espaço, os corpos celestes no espaço. Então, a distância é o que impede realmente, de fato, a gente explorar o universo. Então, este é o meu pensamento, né? Tudo que é criado com um propósito financeiro, né? Então, a partir do momento que a gente consiga ter essa salubridade de criar coisas em prol realmente da humanidade e não em benefício próprio, ganhar dinheiro, ou simplesmente, quem sabe a gente não tá aqui e de fato a gente vai para algum lugar. Se isso for assim, a única coisa que você vai levar é conhecimento. Nada do que você juntar aqui material vai com você. Nada. Agora, o que está dentro do seu pensamento é o que forma você. E é isso que você vai levar para onde você for. Então, tente ser menos apegado com o bem material e tente ter mais riqueza em conhecimento, em pensamento e não em bens materiais. Certo? Então, este é o meu pensamento em relação se a raça humana é realmente evoluída ou não. Ou seja, nós temos muito que evoluir, né? E somente quando a gente evoluir dessa forma é que a gente possa, quem sabe, realmente conseguir além e adiante, e as tecnologias possam estar sendo criadas. Porque quando a gente não ter esse interesse financeiro em tudo que for criado,
a gente possa de fato criar, gerar mais tecnologia, e de uma tecnologia gere outra tecnologia, e dessa forma a gente vai ficando cada vez mais evoluído mais rapidamente, né? Então eu acho que este é o princípio de tudo. Então ser evoluído, né, não é só em tecnologia, mas principalmente na mente, certo? Bom, vou ficando por aqui. Tem até alguns pontos que eu queria falar mais, mas o vídeo fica muito comprido. Caso você ficou até agora aqui no meu vídeo, eu peço que você se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, compartilha seu vídeo aí para algum amigo aí que gosta também do tipo, do assunto aí, que gosta da mesma coisa que vocês, vai ajudar bastante, beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, até mais, fui.